Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre Neisseria meningitidis, né? Existem outras formas, outras espécies de Neisseria, como a gonorreia, mas a gente vai falar um pouquinho da meningitidis, tá bom? Esse micro-organismo também é conhecido como meningococcus, né? Gram-negativo, que nós estamos estudando agora, os micro-organismos gram-negativos de importância médica, é um micro-organismo arredondado, e olha a morfologia dele como é diferenciada, é um diplococo, né? Não é um coco, é um diplococo. Ele pode causar meningite, sepse e infecção sistêmica grave com coagulação intravascular disseminada. A gente vai falar um pouquinho sobre as características desse micro-organismo e qual a correlação clínica que ele traz, tá certo? Bom, é um micro-organismo que pode habitar a mucosa da faringe e a mucosa nasal, junto com outros micro-organismos que fazem parte da nossa microbiota, e pode colonizar o corpo sem causar danos, vamos dizer assim, importantes, principalmente quando a gente está com o nosso sistema imune funcionando normalmente. Porém, ele pode causar problemas sérios em um grupo de pessoas, né, que tenham, que não sejam imunocompetentes ou que estejam frágeis, que não tenham ainda o seu sistema imune maduro, que tenham um sistema imune imaturo. Então, crianças, idosos, pessoas portadoras de alguma imunodeficiência, como as pessoas com HIV, ou alguma imunodeficiência decorrente de algum tratamento invasivo, alguma imunodeficiência de acordo com algum tratamento invasivo, que baixa a imunidade da pessoa, né? Diabetes, câncer, alcoolismo, enfim, pessoas que estão com algum tipo de fragilidade no sistema imune. É uma doença comum em quem apresenta disfunção no baço ou que precisou fazer retirada do baço, né? E porque esse baço ele é importante para a imunidade de bactérias que são encapsuladas. Isso a gente já viu em outras aulas também. E a forma de transmissão é de pessoa para pessoa, no contato direto com a pessoa que está contaminada ou colonizada e por gotículas aspergidas, né, por perdigotos, né, que a pessoa possa transmitir. Não é um micro-organismo móvel, vocês vejam, né? Não produz esporo e é aeróbio obrigatório. Como eu já falei para vocês, é um diplococo, catalase e oxidase positivo. Como ele tem uma fina camada de peptidoglicano, isso a gente já falou 1 milhão de vezes, mas vale a pena lembrar, ele cora com corante safranina, que é um corante rosa da coloração diferencial de Gram. Aqui a gente tem algumas fotos desse micro-organismo em diferentes momentos. O primeiro é uma coloração de Gram, ele está mais em rosinha. O segundo, a gente tem uma microscopia eletrônica de varredura, né? A gente tem aqui o formatinho dos diplococos bem maravilhosos. Em C e em D, a gente tem o crescimento deles em placa, né, em meio de cultura. Todos os meios, os dois são BHI, um com BHI sangue e outro com BHI H-chocolate. Depois vocês pesquisam o que quer dizer H-chocolate, eu não vou dizer, mas já adianto que não é chocolate de verdade. Depois vocês olhem lá o que é, para vocês verem como é curioso. E tem a forma da colôniazinha. Vocês sabem que as colônias microbianas, pessoal, elas podem, os formatos e as morfologias, as cores, dependendo do meio, elas podem nos ajudar a elucidar também que bactéria é aquela. Então, a morfologia da colônia também deve ser considerada quando a gente está fazendo um diagnóstico clínico. Tá? Aqui está a colôniazinha dela. Isso aqui não é um diplococo, não. É colônias cheias de micro-organismos, certo? A gente cresce esse micro-organismo em meios suplementados, porque esse micro-organismo é um micro-organismo extremamente fastidioso e chatinho de crescer. Então, ele é de difícil crescimento em alguns meios básicos. A gente tem que usar meios especiais, como esse meio Thayer Martin,
que inibe o crescimento de outros micro-organismos que a gente não quer, bactérias e fungos indesejáveis, porque ele já vem suplementado de antibióticos, vancomicina e nistatina, e ele tem uma composição onde a gente vai ter vários nutrientes importantes, peptona, tanto de caseína quanto de carne, amido de milho, tudo que é bom, sangue desfibrinado de carneiro, tudo que é bom para esse micro-organismo crescer feliz e saudável. Ele demora um pouquinho para crescer, mas ele cresce, certo? A gente faz alguns testes de fermentação para saber se esse micro-organismo consegue ou não utilizar algumas fontes de carbono, e isso pode auxiliar no diagnóstico diferencial para outros tipos de Neisseria, que não a Neisseria meningitidis. Então, dois micro-organismos que são muito próximos é a Neisseria meningitidis e Neisseria gonorreia. Então, como diferenciar? Para testes bioquímicos, a gente tem esse teste com açúcares, fermentação de açúcares. Então, quando a gente fala da fermentação de maltose, é um teste muito específico, porque meningitidis consegue fermentar maltose e gonorreia não consegue fermentar maltose. Então, há essa separação bem clara. A gente já falou em outras aulas aqui que quando a gente suplementa o meio, coloca no meio aquele vermelho de fenol ou phenolhead, ele é um indicador de acidez. Então, a gente consegue ver a mudança de cor do vermelho para o amarelado quando a gente tem acidificação no meio. Então, prestem atenção aí nesses 4 tubinhos. Aqui está indicando que esse micro-organismo que a gente está estudando, a Neisseria meningitidis, ele consegue utilizar tanto a maltose quanto a glicose como fonte de carbono. Então, ela converte esses açúcares e aí consegue, tá vendo? Deixar o meio um pouquinho mais ácido e consegue deixá-lo amarelado. Por que está só aqui em cima, professora? Porque esse micro-organismo gosta de crescer mais próximo ao oxigênio. Por isso que ele está só aqui em cima. Como a gente já viu lá na primeira aula, um pouquinho sobre isso. Para vocês terem uma ideia, olha, as provas de rotina para diferenciar as neisserias patogênicas, para você diferenciar a gonorreia de meningitidis, o teste da maltose é o que ajuda a diferenciar mais, porque os demais testes são muito parecidos, mas o teste da maltose, a gonorreia vai ser negativo e a meningitidis vai ser positivo. Por quê? Porque ela consegue utilizar a maltose como fonte de carbono. Esse é o teste de fermentação de maltose, certo, pessoal? Quais são os outros fatores relacionados a esse micro-organismo que fazem com que ele seja um patogênico, né? Alguns fatores de virulência. Ele tem umas proteínas ligantes, que são as proteínas OPC e OPA, que ajudam a se ligar, juntamente com as fímbrias, né? O pile, que ajuda ele a se ligar às células-alvo. Além disso, ele possui essa cápsula polissacarídica e a membrana interna e externa, como as bactérias gram-negativas são, certo? Esses fatores de virulência são bastante importantes, mas não tem só esses. Ele também produz uma série de toxinas. Uma das toxinas é uma IG protease, que acaba aí neutralizando essa primeira linha de defesa do nosso corpo. Como vocês sabem, esses anticorpos IgA são importantes na opsonização dessas bactérias que são invasoras. Então, ele acaba quebrando essas IgA proteases que são extremamente importantes na primeira defesa do nosso organismo. Além disso, esse micro-organismo, ele age também nos neutrófilos, destruindo esses neutrófilos e utilizando todos os nutrientes de dentro desse neutrófilo para crescer e se desenvolver. Então, o que é que eles fazem? Os neutrófilos acabam englobando esse micro-organismo para tentar, né, apresentar alguma coisa para o sistema imune, para tentar quebrar, para tentar, enfim, neutralizar aquilo de alguma forma. E esse micro-organismo começa a utilizar as moléculas dessa célula para crescer e se desenvolver. Então, ele vai crescendo dentro dessa célula que o fagocitou, explode essa célula é quebrada e de dentro dela saem várias e várias células. E essas células acabam conseguindo acessar a corrente sanguínea. E quando elas acessam a corrente sanguínea, a gente tem casos de meningococcemia, né? Que é quando tem a infecção do sangue por meningococos, certo?
Então, além desses fatores que eu já falei, dessas toxinas, a gente tem antígenos de parede celular, que é esse antígeno loss, que gera, né, que provoca reações imunológicas importantes que pode gerar uma sepse, e ainda tem essa proteína ligadora de fator H, que neutraliza o fator H, que é aquele que está desenvolvido lá na via alternativa do sistema complemento, que é importantíssimo para neutralizar bactérias, né, invasores. Então, se vocês não viram ainda o sistema complemento, guardem essa informação porque vocês vão precisar. Então, essas toxinas, como eu já falei, acabam destruindo células endoteliais de capilares sanguíneos e são importantes porque podem causar algum tipo de sangramento, hemorragia e, como o nome já sugere, esses micro-organismos eles podem transpassar a barreira hematoencefálica e podem causar meningite, como o nome já sugere o tempo todo. Mas, professora, só causa meningite? Não, como eu falei para vocês, tanto pode causar meningite, como meningococcemia, como sepsis e ainda, enfim, outros quadros. Quando a pessoa está com meningite, ela tem esses sintomas típicos de dor de cabeça, febre, rigidez no pescoço, e quando ela está com meningococcemia, elas apresentam essas erupções petéquicas, que é como tem nessa foto aí, principalmente no tronco e nas extremidades inferiores, essas marquinhas. Isso são indicações de que existe Neisseria meningitis na corrente sanguínea, certo? E, claro, isso pode levar a um quadro de sepse, certo? Como é que a gente faz o diagnóstico? Cultura do sangue para identificar o patógeno ou de punção lombar e o tratamento. Primeira eleição, ceftriaxona, faz-se um antibiograma e vê se há suscetibilidade à penicilina e penicilina G. Para as pessoas que estão em contato com essa pessoa que está contaminada, também se faz uma profilaxia antimicrobiana, certo? Para que não haja desenvolvimento da doença, com ceftriaxona, rifampicina e ciprofloxacina, certo? Tá vendo aí? Consegui dizer todos os antimicrobianos, não gaguejei. Um dia eu chego lá, pessoal. Vai dar certo. Prevenção. Como é que se faz a prevenção desse micro-organismo? As pessoas em grupo de risco precisam ser vacinadas. E quem são essas pessoas? Bebês, crianças e adolescentes, principalmente, que recebem a vacina meningocócica conjugada, e adultos, tanto com pessoas que têm problema no baço, precisam retirar o baço, quanto viajantes para lugares onde esse micro-organismo é endêmico. Aqui a gente tem o cinto, né? Vamos dizer assim, o anel, enfim, de meningite, aqui na África subsaariana, onde a meningite é endêmica e o risco de contaminação é muito alto. Então, pessoas que vão viajar para esses lugares, pessoas que vão fazer trabalhos nesses lugares, trabalhos voluntários, ou então, enfim, precisam viajar para essas regiões, precisam da vacinação, certo? E era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e que tenham entendido dessa aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, não deixem de interagir e respondam lá o fórum, respondam as perguntinhas e qualquer coisa pode entrar em contato comigo no e-mail, tá certo? Valeu e até a próxima aula.